Ei, consultor ambiental, como que está a sua precificação? Quais critérios você tem utilizado para chegar ao valor do seu serviço? Ou você ainda se sente mega inseguro na hora de precificar, não tem certeza se realmente é aquele valor que você deveria estar cobrando, que realmente aquele serviço vale aquilo? E muitas vezes você fica aí na dúvida: será que eu estou fazendo da forma certa? Será que o cliente vai aprovar? Será que está muito barato ou está muito caro? E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje aqui, no Por Trás do Relatório, os bastidores da consultoria ambiental que ninguém conta. Vamos lá. Talvez o seu cenário seja aquele de que eu quero o cliente, eu quero executar um serviço. E na hora que te solicita a proposta, você monta lá direitinho, mas quando chega o momento do valor, você fica perdido, você não sabe o que calcular, o que colocar ali. E isso acontece muito. E geralmente isso traz uma insegurança danada, porque você envia aquela proposta com medo. E se por acaso o seu cliente perguntar como que você chegou naquele valor e aquele descontinho, você geralmente não sabe o que fazer. E por vezes pode acontecer de você dar o desconto, mas dar o desconto com base no quê? 10% off? 15, 20? Eu já vi consultor ambiental dando quase 50% de desconto. Isso que? Desespero para pegar o cliente? Não sabia de fato como deveria ser o serviço? Ou não calculou e eu estou precisando exatamente disso aqui e é isso aqui que eu vou pegar? Gente, isso é a forma mais errada de você atuar. E o consultor ambiental, ele precisa ter segurança no momento que ele está fazendo qualquer coisa. Isso independente do serviço, porque muitas vezes pode chegar ao cliente e perguntar: qual o valor disso aqui? Qual o valor daquilo ali? Gente, consultoria ambiental não é feira, né? Que a gente só chega, pergunta o valor, se está barato a gente compra, se está caro a gente deixa para lá. Não é assim. Existe um método para precificar. Existem critérios para cada serviço. Nenhum serviço é igual ao outro, nenhuma empresa é igual à outra. E é por isso que hoje eu vou abrir aqui com vocês a planilha de precificação da Prime, aonde juntos vamos construir um valor de um serviço. Vamos lá? Bom, essa daqui é a planilha de precificação da Mentoria Prime. É o material que os meus alunos têm acesso quando eles entram para a mentoria. E ali, né, depois que a gente passa por alguns pilares da consultoria ambiental, tanto na parte de estruturação de consultoria, como na parte de reestruturação. Na estruturação, ele já abre a empresa dele sabendo exatamente o que ele precisa fazer. E na parte de reestruturação, a gente identifica os pontos de melhoria que precisam ser feitos de imediato. Eu tenho uma aluna aqui, por exemplo, que eu estou fazendo toda a parte de precificação com ela, utilizando inclusive essa planilha, aonde a gente está revendo o contrato, já está pensando na renovação, e pontos de melhoria, aonde ela vai agregar valor no serviço dela e com isso vai conseguir aumentar o preço. Vocês sabem, né, a diferença de valor e de preço. Se não sabe, eu vou falar aqui rapidamente. Gente, quando a gente fala sobre valor, vamos levar para a base da sua entrega. O que você está entregando para o seu cliente? Não é só entregar uma licença ambiental, é você entregar para ele uma regularização, é você mostrar para ele que agora ele tem coisas a cumprir, é você estar mostrando para ele que existe uma documentação ambiental, que ele está legal de acordo com todas as normas ambientais, que a empresa dele está segura legalmente, documentalmente. Então, isso gera o valor. E quando a gente fala de preço, realmente entra a parte financeira. Ou seja, quando o seu valor é muito grande, não tem como a pessoa discutir o preço. Ele já tem o que ele precisa. E isso a gente já falou na aula passada, quando foi montar a proposta, montagem de proposta estratégica. E, claro, também quando a gente fala de posicionamento, que é você sustentar aquilo que você está colocando, sustentar o valor que você está botando ali e, obviamente, o preço que vai ser aquele serviço. Dito isso, vamos agora começar a explicação sobre precificação
do serviço da consultoria ambiental. Vamos lá. O primeiro passo é que você precisa definir o valor da sua hora de trabalho. Mirlene, eu estou começando agora, eu não sei quanto que eu estou valendo. Quanto é o valor da minha hora? Não sei qual é o preço da minha hora de trabalho. Então, eu sugiro você consultar o seu registro de classe, seja ele CREA, CRQ, CRBio, CRA, enfim. Geralmente, lá eles possuem uma tabela onde eles colocam nível iniciante, tanto tempo de atuação, nível intermediário, enfim. E ali você vê aonde você se encaixa, tá? Geralmente eu falo aqui com os meus alunos, principalmente que está iniciando, para não colocar a hora técnica menos de R$ 100. Sempre ficar ali entre 100 e 150, ok? Eu acredito que é o ideal para vocês estarem começando. Então, aqui já está, ó. Estou considerando a hora técnica R$ 150. Então, você sabe que cada hora que você trabalhar será R$ 150. Bom, tem outros profissionais, outros mentores aí, que eles não levam em consideração a hora. Eles colocam um serviço, tá? Eles fazem outro tipo de precificação. Só que nesse momento, até para ficar mais fácil, eu acredito que seja na hora. Obviamente, depois de um tempo, quando você estiver muito aí na carreira, vai ter serviço que você vai saber mais ou menos o valor de cabeça, tá? Mas como eu já falei lá atrás, aqui não é feira, tá bom? Isso é uma média que você pode ter, mas tudo precisa ser avaliado, ok? Vamos lá. Depois de você já saber qual o preço da sua hora técnica, vamos considerar que o cliente chegou até você solicitando um PGRS. Então, ali você vai ter que avaliar algumas coisas. Mas antes de tudo, peça o CNPJ dessa empresa. Qualquer serviço que você fizer, você precisa do CNPJ da empresa. Por quê, Mirlene? A gente começa a fazer uma investigação. Você tendo o número do CNPJ dele, você consegue jogar esse CNPJ no Google ou o nome da empresa, e ali você vai saber o endereço, o porte, o que exatamente ele faz, quanto tempo que ele está no mercado, você pode verificar o site dele, quais são os outros serviços que ele realiza, qual é o posicionamento dele. Sabe aquela leve investigação para você saber exatamente quem é o seu cliente. E assim você vai entender também o que ele vai precisar. E também vai ser a tomada de decisão para alguns pontos que a gente vai falar um pouquinho ali na frente, tá bom? Mas vamos lá. Esse cliente ele quer um PGRS e você vai colocar a origem. A origem aqui é da sua casa, do seu escritório, de onde você trabalha. Então eu vou colocar aqui Niterói, que é o lugar onde eu trabalho, Rio de Janeiro. Qual é o destino? O destino é o endereço do seu cliente. Então, o destino aqui eu vou colocar Caxias, inclusive é onde eu morava. Qual é a distância de Niterói para Caxias em quilômetros? Isso você pode pegar, abrir lá o Google também, Google Maps, e colocar o seu endereço e o endereço do cidadão. E ali você vai ter a distância. Ele vai dar embaixo quantos km é para chegar lá. Aqui vou colocar que são 60 km. Bom, feito isso aqui, eu já conheço meu cliente, já sei da onde ele é, eu sei qual é o porte da empresa, eu já sei qual serviço ele executa. Eu dei uma olhada ali, eu já vi que o CNPJ está ativo já faz 2 anos. Então, é uma empresa que está ali em andamento, ok? Depois disso, na conversa ali com o seu cliente, você vai buscar todas as informações sobre o serviço. Então, primeiro, classifica o serviço, entenda o que ele quer. Ele quer um licenciamento, um PGRS, um treinamento, uma renovação, um cadastro, uma regularização simples, uma regularização mais robusta. O que o seu cliente quer? Depois, qual é o tipo do empreendimento? É uma fábrica, é um escritório, é uma escola, é um hospital, é uma indústria, é um estaleiro? É o quê? Depois, você vai analisar qual é o tamanho do empreendimento, qual é o porte dele.
É um porte pequeno, é um porte médio, é um porte grande. Você precisa saber disso, tá, gente? Depois você vai verificar. O empreendimento já possui todas as documentações legais, principalmente, e depois ambientais? Se ele está te pedindo é porque ele não possui todas as documentações ambientais. Mas o que ele já tem ali? Porque às vezes ele está te pedindo PGRS, então ele já tem a licença. Então, por que ele está pedindo PGRS? É alguma atualização desse documento? Você vai ter que fazer do zero? Ele tirou a licença agora? Por que ele está te pedindo aquilo? Foi uma notificação? Ele foi multado? Foi uma exigência legal? Mas antes disso tudo, você também tem que considerar a documentação legal dele. Ele possui o registro, ele tem alvará, ele tem contrato social, ele tem. Enfim, gente, isso é importante saber, tá? Já aconteceu aqui da aluna fechar o serviço para um licenciamento, mas quando foi solicitada a documentação legal, ele não tinha o contrato social. Estava totalmente irregular. Então, falei com ela: não tem como você fazer o serviço, meu amor, isso faz parte do processo. E aí, agora, o serviço está parado, até ele regularizar. Então, gente, pergunte, faça questionamento para o seu cliente, tá? Tem estudos anteriores, se for um licenciamento, por exemplo, ele já fez algum projeto, ele já tem planta, ele já tem algo base para esse licenciamento, já possui outros mapas, outorgas, outras documentações técnicas, vai precisar de ART, e isso é muito importante, tá? Geralmente a galera esquece. Qual o valor da ART? Quanto tempo vai investir nesse trabalho? Vai precisar fazer visita técnica, sim ou não? Você vai fazer esse serviço sozinho ou vai precisar de parceria? Qual o valor dessa parceria, né? Qual o tamanho da obra? Vai precisar de mais diagnóstico de fauna, de flora? Enfim, tudo isso aqui, ó, na etapa 3, faz parte da investigação do seu cliente. Faz parte de tudo que você precisa perguntar. Faz parte de tudo que você precisa saber. Ah, Mirlene, mas o meu cliente ele não vai, às vezes ele não sabe me responder tudo isso. Gente, pegue o máximo de informação possível sobre o serviço, tá? Isso independente. Se você for fazer um treinamento, esse treinamento vai ser lá. Existe uma sala para fazer esse treinamento? Você possui uma TV? Tem uma tela? Tem cadeira? Tem ambiente adequado? Você precisa saber, porque às vezes ele não quer colocar a galera numa sala, ele quer fazer o treinamento em campo. Então, ali, você não vai ficar falando 1 hora em pé. Tu vai reduzir esse treinamento a 20 minutos, a 30 minutos, a 15 minutos. Então, você precisa entender de fato o que o seu cliente precisa. Depois de você já ter sua hora de trabalho definida, já saber qual é a localização desse cliente, já obter todas as informações possíveis, agora a gente vai começar a descrever tudo o que será feito com base na estimativa de tempo, homem-hora, ok? Vamos lá. Visita técnica. Você vai precisar considerar a quantidade de visita que será realizada e o tempo estimado que levará para concluir cada visita. Mirlene, qual o momento que eu faço a visita técnica? Vamos lá, que a gente está falando de um PGRS. Você, tanto para construir um PGRS ou para atualizar um, você precisa ir no local, verificar o acondicionamento de resíduo, como que as coisas estão lá, se está identificado e tudo mais, até porque entra o registro fotográfico no PGRS. Você precisa entender os processos, como que é feito o descarte, para onde vai, quem é que retira de tal lugar para tal lugar, tudo isso precisa ser mapeado. Então, no PGRS, você precisa ir lá, mesmo sendo atualização ou inicial. Caso seja um licenciamento, se for aquela empresa que está tirando o licenciamento agora para começar a atuar, não é necessário você ir, até porque não tem nada para olhar lá. Você precisa o quê? Da documentação correta dele. Agora, se ele está tirando licenciamento agora, mas a empresa já está ativa, é um supermercado, já está atuando, só que foi solicitada a regularização, obviamente você precisa ir lá no local para verificar o estado que está a parte ambiental. Ok? Então, aqui vamos considerar a visita técnica para verificar esse PGRS, as condições.
uma visita. Quanto tempo que você vai demorar lá? Pode ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende do porte da empresa. Mas aqui eu vou considerar que é uma empresa de médio porte, pequeno, médio porte, então eu vou levar para fazer toda a inspeção e tudo mais, 1 hora, tá? O deslocamento. Então, nesse momento aqui, a gente precisa considerar o tempo de ida e de volta da visita, tá bom? Então, se eu estou saindo de Niterói até Caxias, e de volta, vou colocar aqui número 2. Qual o tempo que eu vou levar? 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Então, 2 horas. A parte de elaboração de documento. Você precisa saber quantos documentos serão gerados nesse serviço. Para o PGRS, eu vou fazer o PGRS próprio, né, o plano, e vai ter uma planilha anexa. Então, serão 2 documentos. Quanto tempo você vai levar para fazer esse documento? Aí entra a parte, gente, do pulo do gato, que você precisa saber. Se você está começando agora, você obviamente vai fazer um PGRS do zero. Se você tiver na mentoria, você recebe o modelo disso, né? Mas, enfim, você vai ter que começar ali do zero a fazer. Então, você considera o seu tempo começando do zero. Se você já fez outros PGRS, provavelmente você já tem uma base pronta, tá? Não é copia e cola, tá, gente? É uma base pronta que você já pode ter ali, pelo menos a página bonitinha, o que é a capa, o que é o sumário, os tópicos que você precisa preencher, a planilha já vai estar pronta. Então, vamos considerar esse cenário. E pegando todas as fotos, editando o documento, perere parará, vai ser 4 horas que eu vou levar para elaborar esse PGRS. A parte de serviço administrativo, tempo de ligação, troca de e-mail, mensagem no WhatsApp, né? Você solicitou alguns documentos para ele ficou de mandar pelo e-mail, tem que mandar nota fiscal, tem que informar que isso está pronto, tem que solicitar revisão do documento, tem que solicitar assinatura, enfim. No geral, no prazo que você colocou de entrega, mais ou menos quanto tempo vai levar essa troca, né? Essa conexão ali de vocês? Vai levar, no geral, 1 hora. Se for somar tudo, é 1 hora que eu dediquei para fazer esse atendimento ali, essa troca de e-mail, essa troca de mensagem e tudo mais. E aqui embaixo tem a parte de gestão de processo. Essa parte aqui, ela entra muito quando você faz um licenciamento, aonde você entregou o protocolo para o cliente, mas depois você precisa fazer um acompanhamento e passar as informações ali para o cliente. Então, toda semana, se eu vou tirar 30 minutos do meu dia para olhar o processo daquele cliente, né? Se for também um serviço de assessoria, no mês, quanto tempo você leva para atualizar, fazer uma apresentação para ele, atualizar documento, atualizar cadastro, verificar manifesto, enfim. Isso entra nessa parte de gestão de processo. Como o PGRS não tem isso, então a gente não vai considerar aqui, tá? No total aqui, ficamos com 8 horas de trabalho para elaboração desse PGRS. Depois a gente passa para a parte do deslocamento. Aqui você precisa considerar como que você vai fazer essa visita técnica. Se vai ser no seu carro, se você vai ser de Uber, vai ser de ônibus, vai ser de barco, como que você vai chegar até esse cliente. Então, se por acaso você fizer no seu carro, na sua moto, no seu veículo, você vai precisar pegar aquela quilometragem lá, a distância, né, 60 km, e você vai pegar esses 60 km e dividir pelo combustível por litro. Então, quanto de combustível que eu vou gastar? Valor, preço. Então, verifica a tabela aí da sua cidade, do lugar onde você mora, qual o valor que está o combustível nesse momento, e você vai ver ali pela quilometragem. Então, você já vai ter o seu custo de ida lá. Se por acaso no seu caminho tiver pedágio, você vai considerar isso também, tá? Esse valor do pedágio. Agora, se você for de Uber ou outro transporte público, você vai ver exatamente o valor. Se eu vou de ônibus, valor da passagem, vou de barco, valor da passagem, vou de Uber, joga lá, abre o aplicativo do Uber e vê qual o valor que está dando da sua casa ou do seu escritório até o local. Aqui eu vou considerar que está dando R$50. Ponto. Feito isso, a gente passa para a taxa administrativa, ou seja, sinto dizer que você é um custo para a sua empresa, tá? Então, sim, você
é, né, o funcionário da sua empresa, você precisa receber por isso. Então, a gente considera como taxa administrativa. O que entra nela? Primeiro, todo o seu custo fixo. O que você precisa hoje para sua empresa rodar? Internet, computador, impressora, água, energia, o espaço, se você está no escritório, esse escritório é alugado, se você está na sua casa e não for própria, então você precisa pagar o aluguel. Então, você vai pegar todos esses valores e você vai considerar como custo fixo. É aquilo que você paga todo mês, independente de sol e de chuva, tá? Independente de trabalho ou não, você precisa pagar esses valores. E aqui eu considerei R$1.000. O meu custo fixo que eu tenho hoje é R$1.000. Vamos supor. E depois você também acrescenta a expectativa de faturamento. Lembra da aula anterior? Quem não assistiu, vai lá ver o vídeo anterior, que a gente falou lá sobre meta. Meta mensal, meta anual, meta trimestral. Então, considerando a meta que você colocou lá, mensal, essa vai ser a sua expectativa de faturamento no mês. Aqui eu coloquei R$8.000, né, de uma forma fictícia aqui, mas você pode colocar os seus 5.000, 10, 15, depende do quanto, né, é o seu custo fixo e o quanto você precisa receber, tá, para manter a sua empresa de pé e, claro, a sua qualidade de vida. Depois você colocou esses daqui, a gente divide um pelo outro, que aqui deu a taxa de 12,5%, tá? Essa taxa administrativa, ela entra no cálculo final, que é para onde nós vamos agora. Aqui, de fato, chegamos no valor do serviço. Então, você vai ver que já está preenchido, né? Só vai precisar de um profissional. Esse profissional, o custo dele é R$150. Ele vai trabalhar por 8 horas e isso equivale a R$1.200. Esse profissional, no caso você, não vai utilizar o veículo dele, vai de Uber ou táxi. Então, a despesa, né, considerando ir de volta, dá R$100 nesse deslocamento que ele vai ter que fazer. Nesse caminho vai ter pedágio? Se tiver, se ele está indo de Uber, não interessa muito, mas se estiver indo de carro, você precisa considerar. Vai ter alimentação? Você vai passar muito tempo lá? Não. Mas vamos supor que você pegou um serviço de assessoria, aonde uma vez no mês você vai precisar ir lá naquele lugar. E por algum motivo você falou que você vai passar o dia todo lá. Então, se você vai passar o dia todo lá, você vai ter o seu horário de almoço, né, como todo trabalhador. E ali você vai colocar o custo dessa alimentação. Mirene, fui fazer uma visita também, ou no meu assessoria eu não fico o dia todo, mas eu saio dali por volta do horário de almoço, eu acabo tendo que almoçar na rua, tendo um custo com isso de qualquer forma. Então, você inclua essa alimentação lá também. Hospedagem. Eu fui para o cliente, é um projeto grande, eu vou ter que ficar naquela cidade, eu não vou conseguir voltar para casa, ou não compensa voltar para casa. Então, você vai considerar o valor da sua hospedagem mais alimentação. Passagem aérea. Vai que você consiga um serviço em outro estado. Então, você precisa considerar o valor da passagem aérea ou de ônibus, da forma como você for. ART. Tem uma galera aí que não coloca o valor da emissão da ART e acaba pagando a taxa ali. Mas a taxa não é muito alta. Tá, gente, mas faz parte do serviço, principalmente quando o cliente exige a emissão da ART. Então, você vai lá no seu conselho de classe, dá uma olhada lá qual é o valor da ART e inclui aqui também nessa tabela. Aluguel de equipamentos. Às vezes você vai fazer algum tipo de serviço que precisa alugar um drone, precisa uma câmera fotográfica, um outro tipo de computador, enfim, qualquer outro equipamento que não esteja dentro do esperado, você também precisa colocar isso como despesa, ok? O valor ali embaixo. E com isso aqui, considerando a hora técnica, Uber e a ART, já chegamos no valor de R$1.420 nesse serviço. Esse aqui, lembrando que é o subtotal. Para a gente chegar exatamente no valor total, precisa considerar a taxa administrativa, que já falamos ali, que são a sua parte fixa, né, o seu custo fixo da sua empresa e sua expectativa de faturamento. Depois também entra a parte do lucro. Consultoria ambiental não é hobby,
tá? Então, precisa de um lucro previsível. Você pode considerar entre 15% a 30% esse lucro. Mirlene, se eu quiser colocar menos ou quiser colocar mais, aí fica ao seu critério. Estou falando que geralmente eu ensino e o que mais eu vejo nas outras consultorias, ok? Aqui, por exemplo, eu considero 20. Então, tanto que eu coloquei 20 ali por cento, que para mim está ok. Essa porcentagem de lucro da empresa. Ah, menino, mas não é muita coisa. Sim, só que vai de serviço para serviço, de cliente para cliente, ok? E do que eu estou esperando dentro daquele momento, dentro daquele mês. Vamos lá. Então, você precisa colocar esse valor aqui. E, obviamente, depois o imposto. Você é uma empresa e tem contas a pagar dessa empresa. Você precisa prestar contas. E eu coloquei aqui o valor a porcentagem de 15,5% de imposto. Isso você pode ver junto com o seu contador. Seu contador ele pode te falar exatamente a margem que você tem de imposto. Esse valor aqui é considerado, né, para engenheiros, serviços de engenharia e tudo mais, que geralmente entra essa porcentagem aí, tá? Dependendo do valor da nota fiscal. E, claro, o seu contador ele pode também ver meios de conseguir abaixar esse imposto, tá bom? Mas é algo que você precisa conversar diretamente com ele, ok? Passando aqui, então a gente chegou no valor de R$ 2.214,14 é o valor desse PGRS. Mirlene, mas eu estou fazendo esse PGRS para o tio João, ali da esquina, e ele não vai ter esse valor para me pagar. Estou achando alto demais. Então, você vai pegar e você vai olhar para a sua tabela e vai ver aonde você pode tirar para conseguir abaixar esse valor, já que você achou alto. Então, você pode ver a parte de elaboração de documentos. Ah, eu não vou levar 4 horas para fazer o PGRS, eu vou levar 2, vou levar 3. Tá bom, então você vai lá e diminui dali. Ah, eu não vou considerar esse serviço administrativo, é muito pouco a quantidade de vezes que eu falo com ele, então não vale a pena considerar. Tá bom, então tira. Ah, eu vou ver a parte do Uber. Talvez, se eu for em outro horário, vai ser mais barato. Então, eu consigo baixar um pouco esse valor do Uber. Ok, então você tira de lá. Ah, eu não quero que a minha taxa, meu lucro seja 20% em cima desse serviço. Eu quero só 15%. Tá bom, então você coloca menos 5%. Eu só quero que você entenda que toda vez que você abaixar o valor, dependendo do que for, existem casos e casos, né? Aqui realmente é para vocês terem ideia de quanto pode ser, e você avalia aí se está alto, se para você está muito alto, para o tipo de serviço, para o tipo de empresa, ou se está muito baixo. Mas se por acaso você achar que está muito alto, eu só quero que você tenha consciência de onde você está tirando esse valor. Porque o que acontece? Às vezes, consultores ambientais, não, o valor ficou alto, eu vou tirar aqui menos 10%. Mas da onde que você tirou aquilo? Se ele perguntar aonde foi que você diminuiu, você vai saber falar? Ah, não, foi um pouquinho daqui, um pouquinho daqui, um pouquinho daqui. Tá, aonde você tirou isso? Da mesma forma de você aumentar o valor. Ah, não, menina, eu tô achando aqui baixo, mas eu vou jogar uma gordurinha para qualquer coisa. Se ele reclamar, eu tiro aqui meus 10% e não perco nada. Show de bola? Tem momentos que eu faço isso aqui também. Eu já sei que o meu valor é 2.200. Então, vou colocar mais 10% aqui em cima, só para uma margenzinha de erro, caso ele reclame do valor. Se por acaso ele reclamar do valor, eu tiro os 10% que já era a gordura. Essa é a estratégia. E outra coisa também, às vezes o cliente vem, não, tira aí para mim, que não sei o quê, me dá um desconto e tudo mais. Vincule esse desconto a um tipo de serviço. Por exemplo, o PGRS, geralmente, ele precisa de um treinamento. A galera que tem precisa ser treinada para fazer de acordo com o que está no plano. Então, se ele chorou por esse valor, a gente aqui nem acrescentou essa parte do treinamento. Mas se tivesse acrescentado, seria um ponto para você dar o desconto para ele. Então eu vou tirar aqui o treinamento, e sem o treinamento o valor cai para X.
mas você precisa fazer esse treinamento depois, tá? Aí ele vai vir falar, mas você tirou R$ 500 do orçamento, que era o treinamento, e agora que eu te pedi, o treinamento tá R$ 800, R$ 900. Sim, ali estava embutido com o serviço. E agora eu vou ter que sair de casa só para fazer esse treinamento para você. Ponto. Simples assim. Então, você precisa ser estratégico em tudo e ser consciente, principalmente quando você está fazendo uma precificação. Não tem como você simplesmente ficar chutando valores. Você não ter base para sustentar aquilo dali. Porque é nesse momento aonde muitas vezes você sente o quê? Que está pagando para trabalhar, pagando para fazer um serviço. Hoje aqui eu abri o leque, mostrei exatamente como que eu faço a minha precificação na consultoria ambiental, como eu ensino os meus alunos a fazerem. Então, caso, né, você tenha gostado dessa aula, fez sentido para você, deixa o seu like aqui, se inscreva na página, porque toda segunda-feira tem um conteúdo novo aqui que vai te ajudar a avançar na consultoria ambiental. Sempre olhe para a sua trajetória. O que foi que te trouxe aqui? Quanto você investiu para chegar até aqui hoje? Foi na faculdade? Foi especialização? Foi numa mentoria, como muitos estão escolhendo fazer, ter um acompanhamento de perto, mais assertivo, para o quê? Não errar. Não errar no trabalho, tá? E, caso você queira fazer parte da Mentoria Prime, o link está aqui embaixo, me siga nas redes sociais, sempre tem também um conteúdo bom para vocês por lá, e eu consigo acompanhar a sua jornada de perto também, tá? Um abraço grande e até a próxima aula. Tchauzinho!